era só 6 meses, ele vai ficar 6 anos no poder, certo? De tanta coisa boa que ele fez para a plebe. Uma dessas coisas boas, né, foi pagar salário aos soldados. Lembre que os plebeus não recebiam salário, né? Eles iam para as guerras e, ao final das guerras, só os grandes generais, os grandes patrícios recebiam salário, né? Recebiam riquezas, terras e tudo mais. Os plebeus não recebiam. A partir de Mário, eles vão passar a receber. Então, Mário beneficiou muito mais a plebe do que os patrícios. Quando ele morreu, quem assumiu foi Sila. Em algumas literaturas chama-se Sila, outras chama Silas, tá? Ele assumiu o poder, ele era um patrício, ele era da aristocracia, então todos os benefícios que os plebeus tiveram durante o governo de Mário foi tirado por Sila no governo dele. E aí Sila vai perseguir a plebe e Sila vai beneficiar os patrícios e prejudicar os plebeus. Tá certo? Acontece nesse momento o que nós chamamos de revolta escravista. Os escravos irão se revoltar dentro do Império Romano. Lembre-se, pelas guerras púnicas, Roma conquistou vários territórios. O Mare Nostrum conquistou todo o mar Mediterrâneo. Isso aumentou a quantidade de escravos de guerra. A maior sociedade dentro da Roma antiga era a sociedade escrava. Esses escravos, então, começaram a perceber que eles tinham poder. E liderados por um grego, um escravo grego chamado de Espartaco, foi o apelido que deram a ele, Espartaco liderou os escravos contra o Império Romano. Inclusive tem uma série, eu gosto de falar muito sobre isso, a série Espartaco, ela é muito boa, ela é muito bacana, ela mostra a luta das arenas, ela mostra a vida desse escravo e como ele subiu, né, na sua ascensão, vencendo várias batalhas e chegando até a ser livre e morto pelo Império Romano. Mas voltando, é a partir desse momento que é formado o que nós chamamos de triunvirato. Esse é o que dizem ser Espartaco, tá certo? E esse é o triunvirato, tá? O que é um triunvirato? Triunvirato é um governo de 3 pessoas, tá? O triunvirato teve de início Crasso, que era um banqueiro. Lembre-se, o Império Romano estava em decadência, estava em crise, tá certo? Ele era um banqueiro, por isso que ele foi convidado para governar Roma, tá? Depois, junto a ele, nós temos Júlio César e Pompeu, sendo que Júlio César e Pompeu eram grandes generais, tá? Eram grandes generais. Roma foi dividida entre eles. Por exemplo, Pompeu ficou responsável pelo Ocidente, Crasso pelo Oriente e Júlio César pela região das Galhas. Eles começaram, então, a lutar contra os escravos, venceram os escravos, mataram mais de 6.000 escravos e passaram, então, a governar Roma pós a crise escravista. Só que tem um problema. Pós essa guerra dentro de Roma, Pompeu se voltou contra Júlio César. Júlio César começou a conquistar o que nós chamamos de região das Galhas, tá certo? E aí, simplesmente, quando ele passou a conquistar a região das Galhas, inclusive eu vou botar nessa imagem aqui, já ouviram falar em Asterix e Obelix? Olha só, Asterix e Obelix são personagens de tirinhas, certo? Onde, inclusive, como é que fala? O cara que fez, né, Asterix e Obelix, o desenho, tá? Ele até morreu semana retrasada, tá? Era uma tirinha de gibis, certo? De 2 personagens gauleses, né? Asterix é esse pequeno e Obelix é esse mais gordo. Eles, quando iam lutar contra o Império Romano, no desenho, eles tomavam uma poção e ficava forte. Quem tomava era o Asterix. O Obelix não tomava porque quando ele era pequeno, ele caiu no caldeirão da porção mágica, né? E aí ele ficou gordo e forte a vida toda. Essa é a história da tirinha. Na verdade, inclusive tem o filme Asterix e Obelix contra Roma, Asterix e Obelix contra Cleópatra, Asterix e Obelix contra Júlio César. Onde é que eu quero chegar? Na verdade, a história em si ela é diferente. Júlio César lutou contra os gauleses, tá, na região das Galhas, eliminou essa população e transformou ela em escravo. Quando ele estava dominando o norte da Europa, Crasso, que não era militar, ele era o banqueiro,
passou a lutar no Oriente. Quando ele passa a lutar no Oriente, ele acaba morrendo. Essa região da África e do Oriente passou para as mãos de Júlio César. Júlio César, então, começa a luta contra Pompeu. Prende Pompeu, Pompeu é morto na prisão a mando de Júlio César. A partir desse momento, todo o Império Romano fica na mão de Júlio César. E Júlio César se autodenominou ditador vitalício em Roma e governou durante 10 anos. Qual foi o grande problema, né, de Júlio César? Júlio César ele vai construir obras públicas, ele vai diminuir o desemprego, vai ajudar as classes mais pobres, dando terras a ex-soldados. Criou, né, o calendário de 365 dias, deu o título de cidadão romano aos estrangeiros. E aí tem um problema. Ele foi se apaixonando por Cleópatra. Cleópatra, que era governante do Egito, que já era de Roma, se despiu, se enrolou no tapete, tá? E pediu que esse tapete... Está muito rápido? Desculpa, Júlia, desculpa, desculpa. Tá? Você quer que eu volte? Hein, Júlia? Você quer que eu volte? Ficou com dúvida? Eu não achei que eu estava rápido, não, mas tudo bem. Quer que eu volte, Júlia? Eu explico de novo o triunvirato, se for o caso. Não tem problema, temos tempo. Então, vou voltar um pouquinho no triunvirato. Beleza? Não tem problema, temos tempo. Eu estou no módulo 14. Eu estou no módulo 14. Certo, Everton? Módulo 14. Tá? É quando a gente fala do triunvirato. O que foi um triunvirato? O triunvirato foi o governo de 3 pessoas e foi criado graças à crise escravista, tá certo? Espartaco liderou os escravos, né? E aí o Senado romano criou o triunvirato. O primeiro triunvirato ele foi criado para governar Roma, aonde Roma foi dividida entre essas 3 pessoas. Crasso, que era um governante, que era um banqueiro, Roma estava em crise, precisava de dinheiro. Pompeu e Júlio César, eles eram generais, patrícios, generais de Roma. Lutaram contra os escravos, venceram os escravos e acabaram, então, governando Roma. É nesse momento que Júlio César ele acaba indo tentar conquistar as Gálias, tá? A região dos gauleses. Vence os gauleses e domina o norte da Europa. Crasso, então, tenta conquistar o Oriente, vendo que Júlio César está conquistando o norte da Europa. Ele acaba morrendo em batalha, ele não era um militar, ele era um banqueiro, né? Aceitou, né, graças aos títulos, né, de general romano, que tinha uma força política muito grande, ele aceitou lutar contra os escravos, tá certo? Então, a partir desse momento que ele morre, a região, né, que era dele, que era de domínio dele, administrada por ele, que era a região do Oriente do Egito, passa para Júlio César. Pompeu fica com inveja, luta contra Júlio César. Ele acaba sendo preso e sendo morto. A partir desse momento que ele é morto por Júlio César se autodenomina ditador vitalício de Roma. A partir do momento que ele é ditador vitalício de Roma, ele acaba, então, fazendo N, como posso dizer, obras públicas, N feitorias dentro de Roma, como obras públicas, dando terras aos soldados, ele cria o calendário de 365 dias. Só que nesses 10 anos de governo dele, a rainha do Egito, Cleópatra, ela fica sabendo das conquistas de Júlio César e vai até Roma. Primeiro, Cleópatra era casada com seu irmão. Né? Dentro da cultura egípcia, o irmão poderia casar com o irmão como nós estudamos. Ele era casado com o seu irmão mais velho. Quando ela fica sabendo de Júlio César, ela mata o seu irmão, o seu marido, irmão e marido, vai para Roma, né? E acaba fazendo com que Júlio César se apaixone por ela. De que maneira? Ela fica pelada, ela se enrola no tapete e pede que esse tapete seja entregue de presente a Júlio César. Quando Júlio César desenrola o tapete, ela está lá, ela só tinha 16 anos de idade, ela era feia, tá? Mas ela conseguia fazer com que os homens se encantassem por ela. Então, simplesmente, ele se encantou por ela, ele se apaixonou por ela, ele era casado, ele acabou com o seu casamento
e se casou com Cleópatra. A partir desse momento, Cleópatra passa a pedir para ele o Egito. Ela engravida dele, tem o que nós chamamos de pequeno César, o cesarino, né? E aí ela acaba, então, fazendo com que ele fique louco, né, por ela. O Império Romano achava que ela era uma bruxa, tá? E aí o Senado romano começou a ficar contra Júlio César, porque simplesmente ele deu para Cleópatra o Egito. E a partir desse momento, o Senado romano ficou contra Júlio César. Tá? Houve uma conspiração contra Júlio César feita pelo Senado romano. Até aqui, ok? Beleza? Eu não estou vendo vocês, então peço que vocês digitem lá se está ok. Beleza, deixa aí. Professor, Diga. junto com a filosofia, não foi uma das que tornou possível o calendário? Quem? Mas está falando que a filosofia veio no século VII. Eu não entendi, Entre o século VII e o século VI. eu não entendi a pergunta. O professor Ivanildo falou Sim. que foi um dos acontecimentos marcantes no surgimento da filosofia, foi o calendário. Ah. Só que a filosofia surgiu entre o século VI e o VI antes de Cristo. Entendi agora a sua colocação. Na verdade, assim, o calendário ele já existia. Nós temos vários calendários. Exemplo, antes da chegada dos portugueses aqui, nós tínhamos os astecas, incas e maias, e eles já tinham calendário. Né? Os bárbaros germânicos já tinham calendário, certo? Os chineses já tinham calendário. Então, já existia o calendário. A Grécia Antiga já tinha calendário. Tá certo? O que Júlio César vai fazer é estipular que o calendário romano será de 365 dias. Exemplo, o calendário asteca é somente de 52 anos. Tá? E aí, a cada 52 anos, ele zera o calendário. Tá certo? Já o Império Romano, não. Até o nascimento de Jesus Cristo, e nesse caso Jesus Cristo ainda não nasceu, o calendário ele era de forma decrescente, tá certo? E aí simplesmente ele vai estipular que o calendário passa a ser de 365 dias. Entendeu? E depois disso vai ser confirmado pelo Papa Gregório. Não é à toa que nosso calendário é chamado de calendário gregoriano ou calendário romano. Você entendeu agora? Professor, Diga. aquela batalha na Aprélia, o que é? Foi a batalha contra... Cadê? Essa daqui, da Puglia. Foi a batalha contra os escravos. Foi a principal batalha, né? Da Puglia foi a batalha entre os escravos, tá certo? Os escravos são mais de 50 mil escravos, mais de 6 mil foram mortos, e aí o triunvirato vence, né, a escravidão do Império Romano e volta de novo a ter escravo de guerra dentro do Império Romano. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Não? Então, olha só. Foi feita uma conspiração contra Júlio César, ele foi chamado ao Senado, e quando ele chegou no Senado, né, Brutus, o seu afilhado, Júlio César estava discutindo, né, falando com o Senado, tá, numa discussão fervorosa com o Senado, e aí quando ele estava discutindo, Júlio César, o seu amigo, o seu afilhado, deu uma facada por trás. Ele olha para trás, vê que é Brutus, e ele diz a célebre frase: até tu, Brutus, meu filho querido, meu amigo querido. E a partir desse momento, mais de 300, repito, mais de 300 senadores, cada um passava e dava uma facada em Júlio César. Júlio César morre, tá? Cleópatra foge para o Egito e se casa com seu outro irmão. E aí acaba, então, o primeiro triunvirato. Beleza? Aí depois, passados-se 10 anos da morte de Júlio César, é formado o segundo triunvirato para tentar conter a crise dentro de Roma. O segundo triunvirato foi formado também por 3 pessoas. Nesse caso, Lépito, né, responsável pela África, tá?
Marco Antônio, responsável pelo Oriente, e Caio Otávio, responsável por Roma e pelo Ocidente. Todos eles eram ligados a César. Exemplo, Otávio mesmo era sobrinho de Júlio César, tá certo? Essa aliança ela durou pouco. Por quê? Porque simplesmente o Senado vai afastar Lepto. O Senado não gostou das atitudes da governança de Lepto e acaba afastando ele. As terras que ficaram responsáveis de ser de Lepto passam para Marco Antônio. E Marco Antônio fica responsável pelo Oriente e pela África. Ou seja, quem é que estava no norte da África, no Egito? Ela mesma, Cleópatra. Cleópatra passa, então, a escutar sobre Marco Antônio. E ela marca, então, um jantar para Marco Antônio, quando ele vai visitar o Egito. À beira do Nilo, ela marca um jantar, e aí, simplesmente, nesse jantar, né, Marco Antônio se apaixona por ela. Marco Antônio era casado, inclusive, com a irmã de Otávio, tá certo? E aí, simplesmente, ele acaba abandonando a irmã de Otávio, que por sinal se chamava de Otávia, tá? E se casa com Cleópatra. Cleópatra manda matar o seu marido, né, que era o segundo irmão dela, o irmão mais novo, e acaba se casando com Marco Antônio. Marco Antônio, então, engravida Cleópatra e dá 2 filhos a ela, e Cleópatra acaba pedindo para Marco Antônio o mesmo que ela pediu para Júlio César, no Egito. Marco Antônio, então, ele está apaixonado por Cleópatra, ele está encantado por Cleópatra, e ele passa o Egito para Cleópatra. A partir desse momento, o Senado se revolta contra Marco Antônio, beleza? Por que tirou Lepto, Júlia? Tirou Lepto porque eles não gostaram da administração de Lepto, tá? As atitudes de Lepto para com o Senado não agradou o Senado, então o Senado retirou Lepto do poder, beleza? Ele afasta Lepto, né? O Senado afastou vários imperadores, vários governantes, e ele afasta Lepto e passa as terras de Lepto para Marco Antônio. A partir desse momento que Marco Antônio se apaixona, se casa e tem filhos com Cleópatra, o Senado se revolta contra Marco Antônio, porque Marco Antônio vai dar essa região que ele ficou responsável, o Egito Antigo, vai devolver para Cleópatra, e Cleópatra vai voltar a governar sem um domínio romano. É a partir desse momento que vem a disputa entre Caio Otávio e Marco Antônio. Essa disputa, né, Otávio foi, como eu posso dizer, ele foi apoiado pelo Senado, e aí Otávio vai atrás de Marco Antônio. Na Batalha do Ácio, tá, entre Otávio e Marco Antônio perde essa batalha. Marco Antônio foi acusado de trair Roma, e aí ele perde a Batalha do Ácio, foge para o Egito, é cercado por Otávio, e para não ser preso, ele acaba pegando a sua espada e acaba se matando. Consequentemente, Otávio cerca o Egito. E Cleópatra, vendo que estava cercada, também para não ser presa, acaba matando os seus filhos, enrola uma cobra nádia na sua mão e acaba, então, sendo picada por ela, e ela acaba morrendo, acabando, assim, a história da dinastia dos Ptolomeus dentro do Egito. Isso também levou, tá, o fim da República Romana. Por quê? Porque a partir do momento que Otávio governa sozinho, ele tem todo o apoio do Senado, e aí ele volta para Roma como o primeiro imperador romano. Otávio Augusto, então, ele acaba se tornando o primeiro imperador romano. Começa, então, a fase imperial de Roma. Caio Otávio, vai receber vários títulos. O primeiro título é o título de Augustus. Que título é esse? Esse título é o título de imperador romano. Desculpa, errei. Esse título é o título de divindade. Me perdoem. Título de Augustus. Esse título era dado aos deuses. Então, logo, o título de Augustus é o título de uma divindade. Ou seja, a partir de agora, todos os imperadores romanos serão considerados deuses. Beleza? Ele recebe o título de César, tá?
O título de César é o título de imperador. Ele recebeu o título de Augusto, de Deus, recebe o título de César em homenagem a Júlio César. Todos os imperadores terão o título de Augusto e de César. Recebe o título de Maximus. O que é isso? É o título de comandante dos exércitos. Recebe o título de Sumo Pontífice. É o título de líder religioso. Ele agora também será chefe religioso, né? E todo crime, né, contra o imperador era passivo de morte. A partir de agora, o Império Romano é dividido em dois: o Alto e o Baixo Império. O Alto Império nós chamamos de o ápice, a era de ouro do Império Romano. O Baixo Império nós chamamos de decadência do Império Romano. Sim, porque eles homenagearam Júlio César. É como eu falei, né? Todos os do segundo triunvirato eram ligados a Júlio César. Otávio, inclusive, era sobrinho de Júlio César. Então, ele, como imperador, ele quis homenagear os feitos de Júlio César, tá? E aí ele simplesmente nomeou, né? Criou o título de César, tá? Que representa os imperadores romanos. E esse título ele dura até os dias atuais, tá certo? César Caio Otávio Augusto, imperador romano, o primeiro imperador romano. Começando agora o módulo 15, tá? Começando o módulo 15, certo? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui um outro material que está um pouco mais completo. Inclusive, vou mandar esse material para vocês, para que vocês possam seguir essa aula, tá? Então, um pouco mais completo, tem um pouco mais de imagens, é só em relação a isso, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. O material que eu fiz para o cursinho, ele está um pouco mais completo, porque lá no cursinho, né, vocês vão ver isso no terceiro ano, ela... Cadê? Aqui. Quero mostrar, tá? Então, olha só, no governo de Otávio Augusto, tá? Que foi um governo que durou 41 anos, foi um bom governo, ocorreram duas situações. Deixa eu voltar aqui, certo? Beleza, paramos aqui, tá? O Alto Império, né, Otávio Augusto, esses foram os títulos que ele recebeu, o título de Augusto, o título de César, o título de Imperador Máximo, de Santo Pontífice e Príncipe Senatus, que é o título de senador, beleza? Esses foram os títulos, né, que ele recebeu, tá? E aí vem o Alto e o Baixo Império. Volto a dizer, o Alto Império, né, vai ser o ápice do Império Romano e o Baixo Império, né, vai ser a decadência. Surge uma nova sociedade. Essa sociedade, dentro do governo de Otávio Augusto, ela vai surgir de forma censitária, ou seja, quem tem dinheiro. Como é que ficou dividida a sociedade? Eu não vou ter mais patrício, eu não vou ter mais plebeu, eu não vou ter nada disso, não. Vai ser formada da seguinte maneira: quem tem 1 milhão de sestérico, tá certo? Vai ser da ordem senatorial. Quem tem acima de 1 milhão de sestérico, o sestérico era a moeda da época, quem terá acima de 1 milhão de sestécio, tá? Vai ser da ordem senatorial. Esses tinham vários privilégios políticos, inclusive eles utilizavam nas suas roupas, nas suas vestes, roxa, púrpura, que representava que ele era dessa alta sociedade. Uma nova sociedade foi criada, certo? Sendo essa a ordem equestre. Eram aqueles que tinham acima de 400 mil sestécio até 1.000, né, 1 milhão de sestécio, beleza? 400 mil a 1 milhão de sestécio. Esses tinham menos direito político e utilizavam a cor azul nas suas roupas, tá? Nas suas vestimentas. E abaixo de 400 era a ordem comum ou os escravos. Esses não tinham direitos políticos, tá? É no governo de Otávio que nasce Jesus Cristo. E vem toda aquela visão, né, de Maria, né, que vai ter o filho na manjedoura, Jesus Cristo vai nascer, vai crescer, né? Depois ele volta para Jerusalém, e aí ele começa a pregar e tudo mais, e ele prega se dizendo o rei dos judeus. Acaba que Jesus Cristo, né, ele foi perseguido pelos romanos. Por quê? Segundo as tradições judaicas, o Messias viria para liderar o povo judeu contra o Império Romano. Viria um rei, o Salvador. Messias significa o Salvador.
Então, o medo de Otávio, né, inclusive tem a passagem que Jesus Cristo, depois que ele está preso, ele diz para Pôncio Pilatos, né, ou melhor, ele diz para Herodes, que era o governador, diz: Herodes, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Tá? O meu reino não é daqui, o meu reino é dos céus. Quando ele fala isso, ele está dizendo que dê a César o César Otávio Augusto, tá certo? E aí, simplesmente, Jesus Cristo, ele é preso, apoiado pelo Império Romano, ele é perseguido e é preso pelo Império Romano, e ele é morto pelo Império Romano, né, no período de Páscoa. Então, a partir desse momento, os apóstolos de Cristo e várias pessoas vão passar a pregar o cristianismo. Só que essas pessoas terão Cristo como Deus. E os imperadores, pelo título de Augusto, eram tidos como Deus. Então, a partir desse momento, os cristãos passam a ser perseguidos. Beleza? Então, todos os imperadores romanos, até Constantino, irão perseguir os cristãos. Os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, João, todos eles foram mortos a mando do Império Romano. Tá? Ainda no governo dele foi feita a paz augusta ou a Pax Romana. Ele vai parar de conquistar territórios, né, para que o Império Romano possa ficar em paz. Após sua morte, ele ganhou a apoteose. O que é isso? É o lugar entre os deuses. A partir desse momento, gente, virão várias dinastias romanas. Essas dinastias serão escolhidas pelos senadores, beleza? Não teremos a passagem do cargo de imperador de pai para filho, tá certo? São vários imperadores, nós não vamos focar em todos eles, até porque são mais de 1000 imperadores romanos. Nós vamos focar nos principais imperadores romanos, tá? Já no Baixo Império, na crise escravista, nós temos Diocleciano. Diocleciano, ele, graças à crise escravista, ele criou o colonato. O que foi isso, o colonato? Ele pegou as terras, os escravos estavam passando muita fome, tinha muito escravo de guerra, né? Os alimentos estavam muito alto preço, então ele vai passar a dar terras aos escravos para que eles possam produzir e possam se alimentar para tentar diminuir as crises escravistas. Ele também vai dividir o Império Romano em 4, é uma tetrarquia, onde ele e seus filhos, cada um vai ficar com a parte de Roma. Tá? Esse é Diocleciano. Depois de Diocleciano, quando ele morre, quem assume é Constantino. Constantino, ele criou Constantinopla. Ele junta a tetrarquia, ele acaba com a tetrarquia, junta o Império Romano, mas ele cria Constantinopla. Constantinopla foi uma cidade planejada, com tudo que há de melhor. E aí ele tira a política de Roma e passa a governar a partir de Constantinopla. Muita atenção, não foi ele que dividiu o império em dois, ele só criou Constantinopla. Em um determinado momento, em uma batalha, né, ele com menos soldados, ele acaba pedindo ajuda aos cristãos. Né? Ele passa a ter esse apoio dos cristãos e pede que todos os soldados modifiquem as suas espadas em formato de cruz e que no escudo pudesse ser escrito em latim: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. A partir desse momento, ele vence a batalha. Quando ele vence a batalha, né, ele cria uma lei, é o Édito de Milão, édito significa lei, aonde ele pôs fim, né, à perseguição aos cristãos. É a partir desse momento que o cristianismo passa a ser uma religião como outra qualquer em Roma. Continua o politeísmo dentro de Roma, só adicionou o cristianismo, beleza? Esse é Constantino, ou o que era Constantino, né? Com a morte de Constantino, quem assume é Teodósio. Teodósio, ele vai ter problemas de saúde e vai pedir que os cristãos orem por ele. O cristão vai orar por ele, ele vai se curar, mas ele não vai entrar para a fé cristã. Ele fica doente pela segunda vez, os cristãos oram por ele mais uma vez, ele se cura e a partir desse momento ele se batiza no cristianismo. É o primeiro imperador a ser batizado no cristianismo. E aí simplesmente ele cria uma lei, o Édito de Tessalônica. A partir dessa lei, ele acaba com todas as religiões dentro de Roma, só deixando o cristianismo. A religião cristã se torna a religião oficial do Império Romano. É a partir desse momento que é criado a Igreja Católica. Ele separa o Império em dois. Depois disso, ele separa o Império em Império Romano Ocidental, capital Roma, e Império Romano Oriental, capital Constantinopla. Beleza?
Após ele, esse é Teodósio, após ele, outros governadores virão, tá? Está aqui a divisão do Império, né? Império Ocidental, capital Roma, e Império Oriental, capital Constantinopla, e eles passaram a governar a partir de Constantinopla, tá? Outros imperadores virão, tá? Com a morte de Teodósio, inclusive os seus filhos Arcádio e Honório vão passar a governar. Está muito rápido, gente. Eu vou voltar. Parou da onde, Fernanda? Eu vou voltar. Parou da onde? Diga aí. Você não entendeu. Na parte que a Roma ficou toda com a religião cristã. Tá, beleza. Eu estou indo devagar. Me desculpa, me desculpa. Na minha cabeça, eu estou indo devagar. Beleza? Então, eu vou voltar aqui. Constantino. Temos 3 minutos, tá? Estamos chegando ao final, mas eu acho que não vai dar tempo. Certo? Constantino, ele passou a apoiar os cristãos, tá? E a partir desse momento que ele passou a apoiar os cristãos, certo? Ele teve uma visão. E nessa visão, ele pediu, numa batalha, que os soldados fizessem as suas espadas de cruz e fizessem seus escudos com o nome, as iniciais, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Ele vence a batalha, ele cria uma lei, o Édito de Milão, e aí, a partir desse momento, ele deixa com o Édito de Milão, né, de perseguir os cristãos, beleza? Cria Constantinopla, aonde Constantinopla se torna a capital do Império. Depois dele vem Teodósio. Teodósio dividiu o Império em 2. Império Ocidental, capital Roma, e Império Oriental, capital Constantinopla. Antes que caia, eu tenho 2 minutos. Se cair, tem como vocês voltarem? Só para concluir, eu vou precisar de mais ou menos 5 minutos. Teria como? Beleza? Eu boto outro link lá no grupo, vocês retornam e eu concluo, que aí fica melhor para a gente, né? Para que a gente possa concluir, tá certo? Então, vou fazer isso. Então, olha só. Teodósio, ele simplesmente, e peço que, se possível, que todos retornem, para que todos possam ver, né, o final da aula. Vou precisar de mais ou menos 5 minutos. Teodósio, ele simplesmente, tá? Ele dividiu o império em 2, o Império Oriental e o Império Ocidental. Por que perseguiu os cristãos? Júlia, vai perseguir os cristãos porque, após a morte de Jesus Cristo, os cristãos vão ter Jesus Cristo como Deus. Lembra? É a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é o Deus Filho? O Deus Filho é Jesus Cristo. Só que os imperadores cristãos, todos eles terão o título de Augusto. Que título é esse? É o título de divindade. Então, todos os imperadores romanos queriam ser adorados como deuses. Como a maioria, né, dos cristãos e a fé cristã se espalhou pela Europa, pela África e pelo Oriente muito rápido, eles começaram a adorar a Deus e deixaram de adorar os imperadores. Os imperadores, então, passaram a perseguir e a matar os cristãos. Beleza? E isso vai até Teodósio, ou melhor, vai até Constantino, quando ele lança o Édito de Milão, para parar as perseguições aos cristãos. E depois Teodósio, ele cria o Édito de Tessalônica, proibindo todas as religiões, menos a fé cristã, porque ele se converteu, ele se batizou no cristianismo, e o Édito de Tessalônica traz a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Entendeu? Ficou mais claro agora? Ficou mais tranquilo? Ficou mais lento? Como é que